Não é o pecador que vem a Deus para lhe pedir perdão. Mas é o próprio Deus que corre atrás do pecador e que o faz retornar. Em pleno século XVIII, rico em figuras originais, nasce um personagem marcante e profundamente influente, que marcará os corações não por sua capacidade intelectual ou pelo seu poder, mas pela sua simplicidade e devoção. João Maria Vianney. O pequeno João Maria Vianney nasce em condições simples e rudes. Criado numa família católica, sua fé é profundamente marcada pela Revolução Francesa, que alterou o quadro político-social da França. A causa da Revolução estava no antigo sistema, uma monarquia absolutista, influenciados pelas ideias do Iluminismo, o terceiro Estado, assim descrito, formado pelos trabalhadores, camponeses e burguesia, tomam o poder. O rei Luís XVI é morto sob a guilhotina e em 27 de novembro de 1790, a Assembleia Constituinte obriga todo o clero a prestar juramento na frente dos representantes do poder. Esses atos foram condenados por Roma. A maior parte dos padres recusa o juramento. Um grande número é massacrado ou deportado. A morte sobre a guilhotina é a medida para todos aqueles que não aceitaram se curvar diante do poder. Nesse contexto de terror e medo, nasce João Maria Vianney. Ele nasceu antes da Revolução Francesa e chegou aqui em Ars no final do século XIX, precisamente no ano de 1818. Ele foi pároco desta pequena cidade por 41 anos exatamente. Veio exercer seu ministério em uma região bem pobre e úmida. Ele foi enviado para Ars não por uma promoção, talvez porque diríamos que aqui, nessa pequena região, ele não faria nenhum mal. Ele que teve imensa dificuldade em seus estudos e enormes dificuldades para tornar-se padre. O jovem camponês, que nunca tinha frequentado a escola, gostaria de tornar-se padre. Com 20 anos, ele começa seus primeiros estudos. Mas, como seminarista, João Maria Vianney teve grandes dificuldades. Após muitos esforços, em 23 de junho de 1815, ele é ordenado padre. E em 1818 é nomeado pároco de uma pequena cidade de 230 habitantes, Ars, a 40 quilômetros de Lyon. Uma alma pura, dizia ele, tem todo o poder sobre o bom Deus. Não é mais ela que faz a vontade de Deus, mas Deus que faz a sua. A chegada a Ars é marcada por um fato que ainda hoje é relembrado. Em dificuldades para encontrar a pequena cidade perdida entre os campos e a neve, João Maria Vianney encontra um pequeno garoto que lhe pergunta: "O senhor é o novo pároco de Ars?" João Maria Vianney responde que sim e diz ao pequeno menino: "Se tu me mostrares o caminho a Ars, eu te mostrarei o caminho do
peregrinos vão a Ás. Dotado de uma claridade, ele adapta a sua linguagem e o tom de sua voz segundo a necessidade de cada pessoa que o solicita. No confessionário, onde ele passava uma grande parte do seu dia, ele aprendeu a conhecer a tormenta e as perturbações das almas. Nos últimos anos de sua vida, consideramos que perto de 100.000 pessoas vinham cada ano se confessar, porque muito rápido seu ministério de confessor tomou uma enorme proporção. Ele passava 15, 16, 17 horas por dia a confessar. Ele considerava que o homem tem necessidade de se liberar e ele, como padre, poderia dar essa libertação, dar a alegria de encontrar o Senhor verdadeiramente. Às vezes podemos pensar que ele confessava muito. Sim, ele confessava muito porque estava de tal maneira tomado pelo amor de Deus que percebia que a multidão que não havia acolhido esse amor não podia sentir esse amor gratuito de Deus. E ele estava pronto a passar horas para que as pessoas pudessem encontrar o Senhor de verdade e pudessem ter uma vida normal e serem felizes, ou seja, libertados. Prodígios que foram realizados pela intercessão de João Maria Vianney. Homens da igreja, políticos, todos fazem apelo à sua oração e ao conselho e à profecia do Santo de Ars. O cura d'Ars ensinava que nesse mundo precisamos combater e somente na eternidade teremos a graça de repousar. Esse combate que vivemos, explica ele, consiste em amar e esse amor é voltado à cruz. Depois de um trabalho colossal e extremamente cansativo, e após dolorosas doenças, o cura d'Ars morre no dia 4 de outubro de 1859, com a idade de 73 anos.
Canonizado e proclamado patrono de todos os párocos, ele permanece como um testemunho vivo do amor divino, daquele que se adapta e se doa sem limites para o cumprimento e a glória de cada criatura. João Maria Vianney marcará os corações pela sua simplicidade e pela sua ternura.